Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje é terça-feira, eu estou enviando essa videoaula gravada com a teoria que a gente vai trabalhar amanhã, quarta-feira, na nossa aula ao vivo, beleza? Amanhã não vai dar tempo de corrigir o maestro da semana passada, então eu vou aproveitar e corrigir ele agora, corrigir ele rapidinho, depois eu entro no assunto da teoria, beleza? Hoje a teoria é bem curtinha, vou trazer uns vídeos aí para vocês verem, bem legal. Beleza? Começando com o maestro, então. Questão número 1 que a gente teve no maestro. Há duas forças que agem sobre uma gota de chuva. A força peso e a força devida à resistência do ar. Elas possuem a mesma direção e sentidos opostos. A partir da altura de 125 metros acima do solo, estando a gota com uma velocidade de 10 metros por segundo, essas duas forças passam a ter a mesma intensidade. Qual é a velocidade da gota quando ela atinge o solo? Tá, pessoal, vamos lá. Primeiro, o que ele fala? Tem duas forças agindo, a força peso e a força da resistência do ar. Elas possuem a mesma direção e sentidos opostos. Pessoal, isso aqui é importante, sentidos opostos. Toda vez que a gente tem duas forças na mesma direção e sentidos opostos, elas tendem a se anular, né? Uma subtrai da outra. Aí o que ele fala? 125 metros acima do solo, essas duas forças passam a ter a mesma intensidade, tá? Significa que o valor delas é igual, pessoal. Se uma for 10 newtons, a outra vai ser 10 newtons também. Se uma for 30 newtons, a outra vai ser 30 newtons também. Só que a gente sabe que elas são de sentidos opostos, então o que acontece? A gente subtrai uma da outra. Vamos ilustrar isso aqui, ó. Tem a gota aqui, ó. Tem a força peso dela para baixo e a força de resistência do ar empurrando ela para cima. Vamos chamar de R, tá? O que ele fala? Que elas têm a mesma intensidade. Vamos supor que a força peso seja 10 newtons e a resistência vai ter que ser 10 newtons também. O próprio exercício falou. Aí ele pergunta assim: qual a velocidade da gota quando ela atinge o solo? Pessoal, olha que interessante. Se as forças, olha, ele fala que a partir de 125 metros, as duas forças passam a ter a mesma intensidade. Se as duas têm a mesma intensidade, sentidos opostos, a gente subtrai uma da outra. O que acontece? A força resultante vai ser zero. Não importa o valor delas, elas são iguais, né? Vai subtrair uma da outra, vai dar zero. Quando a força resultante é zero, pessoal, só tem duas possibilidades. Isso eu trouxe para vocês. Ou o corpo está em repouso, na qual a velocidade é zero, ou ele está em MRU, movimento retilíneo uniforme. A gente sabe que ele não está em repouso, não está parado, porque a gota está caindo, né? Então só sobra a opção movimento retilíneo uniforme, MRU. Se vocês se lembram, movimento retilíneo uniforme é aquele que a velocidade é constante, a velocidade não varia, tá? Então, se a 125 metros acima do solo, a velocidade dele era 10 metros por segundo, quando ela atinge o solo, a velocidade vai continuar sendo 10 metros por segundo, porque ele está em MRU, a velocidade não varia. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a questão número 2. Assinale a alternativa incorreta. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Ou seja, será necessária uma força maior para tirar esse objeto da condição de repouso. Isso aqui está certo. Se um corpo está em repouso, a força resultante das forças agindo sobre ele é necessariamente nula. Correto. Se um corpo está em movimento com velocidade constante, aceleração igual a zero, a força resultante agindo sobre ele é necessariamente nula. Correto, foi o que a gente acabou de ver no exercício anterior. Alternativa D. Mesmo que não haja forças agindo sobre um corpo em movimento, ele irá desacelerar até atingir a condição de repouso naturalmente, de acordo com o princípio da inércia. Pessoal, isso aqui está errado, tá? Se não tiver forças agindo sobre um corpo e ele estiver em movimento, pelo princípio da inércia, ele vai continuar em movimento, né? Um objeto que está em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que hajam forças que mudem isso, tá? Alternativa incorreta, então, alternativa D. Continuando, questão número 3. Suponha que uma força constante de 100 newtons seja aplicada sobre uma bola de massa m igual a 0,4 kg. Qual será a aceleração da bola? Considere que essa seja a única força sendo exercida sobre a bola.
Lembre-se, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Pessoal, semana passada, no fim da aula, eu mandei um vídeo explicando a origem dessa fórmula, tá? Um videozinho bem rapidinho, quem não viu, veja lá, tá no Class App de vocês. Da onde surgiu essa fórmula e como a gente aplicar ela. Mas resumindo, ela é bem intuitiva. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O exercício já trouxe aqui para a gente, ó. A força sendo aplicada é de 100 newtons. Como ela é a única força sendo exercida sobre a bola, ela é a própria força resultante, tá? Aí ele fala que a bola tem a massa de 0,4 kg, massa igual a 0,4. A aceleração é o que ele está querendo descobrir. Isola a aceleração, vai ficar a aceleração igual a 100 dividido por 0,4. Pessoal, isso aqui dá 250 metros por segundo ao quadrado. Toda vez que a força, se a gente usar o sistema internacional de unidades, força é em newton, massa é em quilos, aceleração vai sair em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, alternativa B, 250 metros por segundo ao quadrado. Continuando, pessoal, questão número 4. Suponha que um objeto esteja sofrendo a ação de três forças. F1 igual a 300, F2 igual a 200, F3 igual a 400, conforme mostra a figura. Com a aplicação dessas forças, esse objeto passa a se mover com uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Calcule a massa desse objeto. Pessoal, a gente tem a formulinha aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A aceleração ele deu, né? 50 metros por segundo. E ele quer encontrar a massa. Só que a gente precisa da força resultante para conseguir encontrar a massa, né? A gente tem a aceleração, a massa é o que ele quer descobrir, está faltando a força resultante. Como que a gente calcula? Pessoal, a força resultante a gente vai calcular pelo próprio desenho com os valores que ele deu, ó. Força F1 está em sentido oposto da força F2 e F3. Então, F2 e F3 vão somar e F1 vai subtrair, né? Então, a força resultante vai ser como? 200, que é da F2, mais 400, que é da F3, menos a F1, que é 300, porque ela está em sentido oposto. Isso aqui vai dar, pessoal, força resultante igual a 300 newtons. Agora que a gente tem o valor da força resultante, a gente vai jogar aqui na fórmula, né? E vai conseguir encontrar. Vamos lá. Força resultante, então, ficou 300. A massa é o que a gente quer descobrir. E a aceleração é quanto? 50. Isolo o M. Vai ficar 300 dividido por 50 igual ao valor da massa. 30 dividido por 5 igual a 6. Massa igual a 6 quilos. Alternativa B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para a nossa última questão aqui. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar amanhã na aula de quarta-feira. Mas esse aqui é só uma correção da atividade que vocês já fizeram. Beleza? Se um objeto de massa m igual a 10 está se movendo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, qual é a intensidade da força resultante sendo aplicada sobre esse objeto? Pessoal, faz assim, ó, força resultante, massa vezes aceleração. Força é o que ele quer descobrir. Massa igual a 10, aceleração igual a 2. Não tem segredo, né, pessoal? Força resultante igual a 20 newtons. Alternativa C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora eu vou entrar na teoria da aula de amanhã, que vai ser bem rapidinho, beleza? A gente vai trabalhar essas atividades na aula de amanhã sobre isso. Hoje no vídeo é só a teoria. Então, pessoal, a gente vai aprender agora sobre a terceira lei de Newton. A gente já viu as duas primeiras, que é a lei da inércia e a lei da força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, né? Agora a gente vai ver a terceira lei, que é popularmente conhecida como a lei da ação e reação. O que ela diz pra gente, pessoal? Ela diz que toda ação possui um... Perdão, pessoal.
Para toda ação que a gente faz, existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos. Ou seja, para toda força aplicada, existe uma força oposta e de mesma intensidade. Quando a gente fala aqui, ó, mesmo módulo, ele está falando o módulo da intensidade, tá? Então, se a ação é uma intensidade de 100 newtons, tá? A reação vai ter uma intensidade de 100 newtons também, beleza? E elas vão ter a mesma direção, só que sentidos opostos, tá? Quando a gente fala de ação e reação, pessoal, a gente está falando de dois objetos, tá? As forças de ação e reação, elas não vão se anular porque elas estão sendo aplicadas em objetos diferentes, tá? Então, uma não vai anular a outra. Quando a gente resolver as atividades da sala, as atividades em aula, vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Mas eu trouxe uns videozinhos ilustrativos que eu vou mostrar para vocês agora. Nesse aqui, pessoal, a gente tem dois astronautas lá na estação espacial, praticamente no espaço, né, onde tem ausência de gravidade, se empurrando. Vocês vão ver o que está acontecendo com eles. Hi, Pedro, Alexander. Vejam bem, ó. Um empurra o outro. O que acontece, pessoal? O da direita foi quem empurrou. Mas reparem que os dois foram cada um pro seu lado. Ó, vejam bem, ó. Quem fez a força foi o da direita. O outro só ficou parado. Mas mesmo o da direita empurrando o da esquerda, ele também vai para trás. Por quê? O da direita causou uma ação no da esquerda. E essa ação gerou uma reação empurrando ele próprio. Então o da direita empurra o da esquerda, só que a reação é o quê? O da esquerda empurrando o da direita, tá? Vejam que como eles têm uma massa parecida, né, próxima, os dois possuem uma aceleração parecida. Agora vejam quando ele aumenta a massa dele. Ele vai acoplar esse objeto nas costas dele. Aí o que acontece? Os dois também sofrem ação e reação, mas ele se movimenta menos. Por que ele se movimentou menos? Porque a massa dele aumentou. Toda vez que a gente aumenta a massa, a gente diminui a aceleração. Se a gente olhar lá na nossa formulinha, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se você aumenta a massa, a aceleração tem que diminuir, porque a força é a mesma. Conversei com vocês sobre isso. Vejam bem, ó. Um empurra o outro. Isso causa uma força de ação e reação que empurra os dois, tá? Os dois sentem essa força de ação e reação, tá? Que faz com que os dois se afastem numa velocidade próxima, porque a massa dos dois é próxima. Quando agora ele aumenta a massa dele, com esse objeto aqui nas costas, o que acontece? A massa dele aumenta, portanto a aceleração dele diminui, porque a força é a mesma, tá? Então ele se movimenta mais devagar, mas ele vai se movimentar do mesmo jeito, tá, pessoal? Olha que legal aqui, ó, no patinete. Vamos voltar aqui, ó. Reparem que a menina da esquerda empurra da direita, mas as duas vão se movimentar. Porque ela sofre a reação dela empurrar da direita. Agora, se a gente aumenta a massa, o que acontece? Se movimenta menos. Ó, pessoal, mais um exemplo aqui de forças de ação e reação. O que acontece quando uma bola está apoiada sobre uma superfície? Ela exerce na superfície a força peso. E a força peso e a própria superfície exerce uma força contrária, que a gente chama de força normal. A força normal, nesse caso, é uma força de reação em resposta à força peso, tá? A bola exerce a força peso em cima da superfície e a superfície exerce uma força de reação, que é a força normal, contra a própria bola. E pessoal, isso aí faz parte do nosso cotidiano. Vejam bem aqui, ó, esse exemplo. Quando um sapo nada, ele empurra a água para trás e a água empurra ele para frente. A águia, quando voa,
ela empurra o ar para baixo e o ar empurra ela para cima. É assim que funciona o movimento, tá, pessoal? Tudo uma questão de ação e reação, beleza? São sempre forças na mesma direção, porém sentidos opostos, tá? A gente vai conversar melhor sobre isso na aula de amanhã. E agora, pessoal, para finalizar, vou conversar sobre o último tópico da aula e do módulo, que é a queda livre dos corpos, pessoal. O que é queda livre, pessoal? Simplesmente é o fato, algum objeto que é liberado de uma certa altura, sem nenhuma aplicação de nenhuma força sobre ele, com exceção, óbvio, da força-peso. Quando, assim, a gente tem um objeto que é liberado de uma certa altura sem aplicar força nele, a gente fala que o objeto está em queda livre, tá? E a gente vai aprender a interpretar esse tipo de movimento agora. Então, primeiro, quais são as condições para que haja uma queda livre? A gente tem que ter ação exclusiva da força-peso. Então, o objeto ele não pode ser jogado para baixo, é simplesmente solto. A gente vai ter uma ação exclusiva da força-peso, tá? Para que a gente consiga observar o movimento como ele realmente é, a gente tem que estar numa estação de vácuo, no espaço, ou numa estação espacial, por exemplo, ou na qual a resistência do ar seja desprezível, tá? Seja tão baixa que a gente possa desconsiderar, tá? E quando a gente faz isso, solta um corpo de uma altura determinada, na qual a única força seja a força-peso, pessoal, a gente vai ver que a aceleração dele é igual à aceleração da gravidade. No caso, vocês devem lembrar, a aceleração da gravidade aqui na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Às vezes a gente arredonda para 10, tá? Então, pessoal, reparem que eu não falei nada de massa do corpo, tá? Eu falei que a aceleração do corpo é igual à aceleração da gravidade. Isso independe da massa ou do tamanho dele, tá, pessoal? Então não importa se esse corpo, esse objeto tem 10 quilos de massa, 20 quilos, 100 quilos, 1 tonelada, a aceleração dele sempre vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se você subir lá no telhado da sua casa, soltar dois objetos, um que pesa 100 gramas e um que pesa 10 quilos, a aceleração deles vai ser a mesma, tá? Então, se você simplesmente soltou eles, a velocidade inicial desses objetos quando eles partiram era zero. Aí eles vão ter uma aceleração que é a aceleração da gravidade, que vai aumentando a velocidade deles em 9,8 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, a velocidade deles vai aumentar 9,8, tá? Ou seja, independe do peso do objeto, a velocidade deles vai ser a mesma e eles vão chegar juntos no solo, tá, pessoal? Por que nem sempre a gente consegue observar esse efeito? Justamente porque a gente tem a resistência do ar, tá? Que afeta objetos com aerodinâmicas diferentes, tá? Eu trouxe um videozinho para ilustrar isso aqui para vocês. Aqui, pessoal, mais um exemplo. O cara aqui tá lá em cima do prédio, no quinto andar, e vai soltar dois objetos. Uma pedra e uma folha de papel. Quem vai chegar primeiro? Numa situação do cotidiano, pessoal, a pedra vai chegar primeiro, tá? Mas não é porque a pedra tem mais massa, tá? Isso não tem nada a ver. A aceleração da gravidade é igual para os dois, tá? Por que o papel, então, chegou depois? Por causa da resistência do ar, tá? Tem a ver com o formato deles. A pedra vai se chocar menos com as partículas do ar do que o papel. O papel vai se chocar mais, tá? A resistência do ar nele é maior, tá? E a força necessária para fazer o papel resistir a esse movimento é menor, porque a massa dele é menor e a inércia dele, portanto, é menor. Mas isso tem a ver, isso é culpa do ar, tá? Se a gente considerar um movimento numa situação de vácuo, que ele vai simular agora, ó, um quarto, aqui um cômodo sem ar, soltar os dois objetos, os dois vão cair perfeitamente juntos. Pessoal, isso aí já foi demonstrado, isso aí vocês acham lá no YouTube, tem vídeos que mostram. Tem laboratórios que fazem câmeras, né, sem ar e soltam os dois objetos e realmente eles caem ao mesmo tempo, tá? A aceleração deles sempre vai ser igual, que é igual à aceleração da gravidade, justamente porque não tem a resistência do ar, tá? Que seria assim quase que uma espécie de atrito. Se vocês se lembram lá,
quando a gente viu a primeira lei, né? O atrito é o que fazia com que a gente não conseguisse observar uma inércia do movimento, né? Os objetos não continuam se movimentando para sempre aqui na Terra por causa do atrito, tá? Mas se a gente não tivesse o atrito, eles continuariam se movimentando. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, tá? Fiz aí a correção do maestro, expliquei terceira lei de Newton e força e queda livre dos corpos, tá? Amanhã a gente vai trabalhar então as atividades do módulo 13 relacionado a isso, tá? Vai terminar a atividade 3 e 4, que é referente à segunda lei de Newton. Eu faço uma revisãozinha com vocês. Daí a gente faz as atividades relacionadas à terceira lei de Newton, queda livre dos corpos, e aí eu faço um resumão sobre tudo isso que a gente fez nesse módulo. Beleza? Não deixe então de fazer as atividades do maestro nem de me mandar as fotos amanhã. Beleza? Tranquilo? Bons estudos a todos e até amanhã.